Hoje celebramos 53 anos de história dessa paróquia Cristo Sacerdote. Eu confesso que fiquei meio assustado quando vi que não tinha microfone para a gente poder fazer a homilia, né? Falei, nossa, tomara a Deus que ficasse assim. Mas quando eu vi o Fernando e o Gilberto entrar com as caixas de som, eu lembrei que eu vivenciei um momento assim há 26 anos atrás. No dia da minha ordenação, a igreja lotada, muito lotada, quase 1000 pessoas dentro da igreja. E chovia muito, mas nunca vi tanta chuva como aquele dia. Diz que chuva é bênção, né? Que dia o Senhor derramou um monte de bênção sobre mim. E acabou justamente a energia elétrica naquele momento da homilia do bispo. Acabou naquele momento. E do nada, correu na paróquia vizinha, lá trouxeram uma caixinha de som, não era isso não, era bem pequenininha. Foi aquilo que o bispo conseguiu fazer a homilia, né? Então eu recordei aquele momento no dia de hoje. Hoje, ao celebrar 53 anos da nossa paróquia, a partir da liturgia de hoje, a primeira leitura da profecia de Daniel. Daniel não se deixa sucumbir pela pressão, não se deixa sucumbir pelo poder opressor. Ele é fiel a Deus. Não trai o amor que Deus colocou no seu coração. Não trai a bênção de Deus sobre a sua vida e daquele do seu povo. Por isso Daniel é fiel ao Senhor. E sendo fiel, enfrenta com coragem o rei. E não vai fazer pacto com o rei de falar mentira para o rei, mas é verdadeiro. Ele age em nome de Deus. Assim deve ser cada um de nós também. Que todos os dias também enfrentamos dificuldades, pressões, pressão no trabalho, pressão na própria comunidade de igreja, às vezes na família. Quantas vezes encontramos pessoas que na própria família enfrentam dificuldades, porque ali tem pessoas até de outros credos, na mesma família, e que nos enfrentam, nos questionam quando nós temos a imagem dos nossos santos de devoção, né? Questionam. Quantas pessoas eu já vi pai ou mãe sendo obrigado a tirar de casa uma imagem do seu santo de devoção, porque o filho virou para uma outra religião, e agora não aceita mais aquela imagem, porque ele cresceu vendo o pai e a mãe rezar diante daquela imagem. E assim, essas pressões que nós vamos sofrendo todos os dias. E nós não devemos sucumbir a elas. Pelo contrário, assim como Daniel, ser fiel a Deus. No Evangelho é Jesus que vai dizer aos discípulos que ser cristão, ser discípulo dele não é fácil não. Em nenhum momento Jesus disse que ser discípulo dele seria fácil. Jesus não prometeu aos seus 12 apóstolos ali mordomia, o bom do melhor, não prometeu riquezas, palácios, nada disso. Ele diz que quem seguisse a ele teria 100 vezes mais, com perseguição, com dificuldades, com sofrimento. E o Evangelho de hoje é bem claro, né? Vocês serão presos, perseguidos, entregues nas sinagogas, serem levados diante dos reis e governadores por causa do meu nome. E alguns serão mortos. Jesus nunca prometeu àquele que quer ser seu discípulo que seria fácil ser realmente discípulo dele, de carregar a cruz. Mas uma coisa sim o Senhor prometeu: estar conosco em todo momento, a cada instante, sempre estaria ao nosso lado até o fim dos tempos. E aqui no Evangelho de hoje, ele mesmo vai dizer que até mesmo contra os nossos inimigos, não temos que nos preocupar em nos defender, não. Ele vai nos dar palavras certas, sábias, no tempo certo, na hora certa, para nos defender, porque nós pertencemos a Ele, nós somos do Senhor. E aí, é nesse momento, como diz o Evangelho, que nós teremos a oportunidade de testemunhar a nossa fé. Diante da pressão do mundo, diante das pessoas que nos rodeiam, diante até mesmo de familiares, amigos, teremos a oportunidade de testemunhar a nossa fé. E termina Jesus dizendo no Evangelho: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permanecendo firmes. Não é diante da primeira provocação, da primeira dificuldade de deixar a igreja, abandonar o Senhor, se afastar. Não, é permanecer firme. Tem outro momento do outro Evangelho que Jesus pergunta: quando Ele voltar, será que vai encontrar fé entre nós? Ele espera isso, que estejamos de pé, firmes na nossa fé, sem medo, sem medo. E trazendo para a realidade da nossa paróquia, esses dias eu já falava aqui, né? Quantas pessoas que passaram pela história da nossa paróquia aqui
e que lutaram com fé, com coragem, com disposição, colocaram realmente a serviço da comunidade, deram tudo de si para criar e manter essa paróquia, Cristo Sacerdote. Nós estamos chegando aqui agora, eu e o Padre Ronaldo, numa realidade diferente para nós, né? Mas quanta coisa bonita nós encontramos aqui. Quanta coisa bonita. Encontramos experiências, estamos vivendo experiências que nós não tínhamos vivido ainda. Eu, particularmente, uma experiência que eu não tinha vivido até então, foi conviver com os meus irmãos diáconos. Que eu já falei com eles na reunião com eles, né? Eu nunca trabalhei com os diáconos. Nunca. A paróquia onde eu estava, tinha 2 diáconos lá que foram ordenados pela paróquia, mas não prestava serviço à paróquia, prestava serviço na diocese. Porque ali era uma paróquia de religiosos, tinha os padres suficientes, então não tinha serviço para os diáconos, né? Aqui, graças a Deus, eu trabalhando com eles, eu falei, é a primeira vez que eu estou trabalhando assim com eles, e é uma riqueza para mim, aprender a estar com eles também. Até já disse para eles, né, que vai acontecer algum dia, que eu vou dispensar o povo, né, mandar ir em paz, o Senhor vos acompanhe, que é a vez deles fazer, né, que eles não fiquem assustados, não, porque eu não tenho esse costume de trabalhar com eles, agora eu estou aprendendo. É uma coisa bonita que eu vi. Aqui a gente via tantas pessoas que têm vontade, fé, que têm desejo mesmo de ver a sua paróquia, a sua comunidade crescer. Isso é bonito, isso que é importante para nós. Estamos celebrando 53 anos da história dessa paróquia, eu sei pouco da história da paróquia, sei pouco. Sei que já passaram muitos padres por aqui, sei que já passaram muitos padres por aqui, muitos irmãos leigos e leigas, muitos homens e mulheres que fizeram tudo para que essa paróquia crescesse. E agora, ao olhar para trás, nesses 53 anos de história, o que nós vemos? Vemos uma paróquia que chegou até aqui. Mas vamos parar? Ah, tá bom, vamos encostar o braço, vamos cruzar os braços agora, vamos ficar por assim mesmo? Não, não é o momento de cruzar os braços. É o momento agora de olhar para frente, não para trás. Eu já passei por outras paróquias, sei que muitas vezes a realidade das nossas paróquias é isso, né? De modo especial quando se troca o padre, né? Quando se troca um padre, geralmente a realidade da paróquia é assim, a gente olhar para trás com saudosismo. Ah, na época do padre tal era assim, na época do padre fulano era tal, na época de fulano era assim. Como a gente vive esse saudosismo? Ajuda em quê? Em nada. O padre que foi, pode não voltar mais, né? Pode não voltar mais. E aí, se a gente fica no saudosismo, a gente não caminha. A gente tem que sim olhar para trás, ver tudo aquilo que foi bom. E interessante, nesses dias aí, acompanhando as assembleias da diocese, né? E a dinâmica da diocese, de fato, na assembleia, era olhar o positivo e incentivar o positivo, que nós muitas vezes fazemos o contrário, né? Nos reunimos para fazer uma avaliação, só falamos daquilo que está mal. Não está bem isso, não está bem aquilo, isso está funcionando, isso não funciona, isso está errado, isso tem que melhorar, mas esquecemos de ressaltar aquilo que é bom. Vocês são muito bons. Todas as paróquias, todas as comunidades, todas as diaconias, todos os grupos de serviço, de vivência, por onde eu passei, vocês são muito bons. Só que nós não podemos cruzar os braços e dizer, ah, então tá bom, vamos ficar por aqui mesmo. Não, temos que avançar. Nós chegamos até 53 anos, temos mais 50 e não sei quantos anos pela frente, cada um de nós, né? Cada um de nós tem mais 50 anos de vida pelo menos, né? Se Deus quiser, né? E nesses 50 anos a mais para frente, nós temos que continuar construindo a história. Continuar construindo a história dessa paróquia, que é uma paróquia grande. Já desde que chegamos aqui, né, sempre para todo lugar que eu vou, ouço os padres falar, o Dom Carlos falando, né, é a maior paróquia da diocese, a maior paróquia da diocese. Gente, vocês não sabem como dá um frio no estômago isso. Dá um frio no estômago ouvir isso. Porque a gente olha uma realidade tão grande, só 2 padrezinhos aqui, né? É tão grande a realidade nossa. Mas não é só nós 2 que estamos fazendo a paróquia, a história dela, nós 2, os diáconos, e vocês. Nós estamos juntos construindo essa história. E nós queremos continuar juntos. Por isso você deve ter ouvido já eu falar desde a primeira celebração da missa que presidi. Nós todos aqui somos uma única paróquia. Paróquia Cristo Sacerdote. Com todas essas comunidades de diaconias, todas, somos uma só paróquia. Não é cada uma dali representando uma sua paróquia, não. Somos uma paróquia só. E é nessa unidade, isso que nós queremos continuar construindo, nessa unidade nós queremos criar comunhão cada vez mais entre nós.
Olha que bonita a igreja hoje, cheia de pessoas aqui hoje para celebrar a sua festa. Poderia ter muito mais gente, poderia, mas não importa, nós estamos aqui para celebrar, para rezar por essas pessoas também que não vieram, para rezar por essas pessoas que estão às vezes acomodadas na fé. Então viemos aqui para celebrar e para dizer ao Senhor, queremos continuar sendo uma igreja missionária. Se fôssemos uma igreja estática, parada, que acabou sua missão, tá bom, 53 anos, já fizemos muito, agora vamos cruzar os braços e esperar que alguém venha fazer. Mas aí perderíamos a característica nossa de sermos missionários. A igreja, e a igreja somos todos nós, somos missionários. Por isso não podemos parar. Não podemos parar. Temos sim que olhar para trás, ver tudo aquilo que foi bom, tudo aquilo que já foi construído, que bênção, vamos melhorar. Vamos continuar crescendo, vamos continuar investindo nas pastorais, nos movimentos, nos grupos de vivência, né, nas diaconias, nas comunidades, vamos continuar investindo, para que a comunidade cresça cada vez mais. Não só como templo pedra, que é importante, mas como pessoas que têm fé. Como eu falei, né, a realidade de vocês aqui me encantou muito, e a gente se encanta cada dia que a gente passa aqui, vai descobrindo um povo de fé, um povo que quer crescer, um povo que não está acomodado, um povo que tem as suas feridas também, tem. Eu passei por comunidade em comunidade, fazendo reuniões com cada grupo de conselho da comunidade, se dizemos, né? O conselho de cada comunidade. A gente viu as alegrias, viu as dificuldades, os desafios, como a diocese insiste em falar, né? Os desafios que nós temos, as feridas, as marcas que foram deixadas por tantos que já passaram por aqui, não só padres, não, hein? Não só padres, leigos também, que passaram a deixar as suas marcas, às vezes feridas, mas também a gente viu tanta fé, tanta esperança, tanto desejo de renovação, tanto desejo de avançar, de ir para frente, e é importante isso. Por isso eu elenquei aqui algumas coisas que não deve faltar nos próximos anos da nossa paróquia aqui não. Eu elenquei 7 coisas aqui, 7, tem muito mais, mas eu quis destacar esses 7 pontos aqui. Primeiro, não pode faltar na nossa paróquia o acolhimento. Acolhimento de todos, né? Acolher sem discriminar a ninguém, sem preconceitos e sempre com os ouvidos abertos para escutar. Acolher como quem recebe um amigo, um irmão. Estar sempre disposto a acolher a tudo e a todos. O acolhimento. Outra coisa que eu destaquei, não deve faltar entre nós, na nossa paróquia, a humildade. Humildade de saber se reconhecer limitado. Não somos autossuficientes, somos limitados. Temos dons, temos capacidades, temos tanta coisa boa em nós, mas somos limitados também. Então, ter a humildade, saber se reconhecer limitado, saber se reconhecer pecador, cheio de falhas, saber reconhecer que não é melhor que ninguém. Temos que aprender isso, reconhecer que não somos melhor que ninguém, que todo mundo é importante nesse trabalho que nós fazemos aqui, na nossa comunidade de igreja, todos nós somos importantes, né? Então, segundo ponto é a humildade. Outra coisa que eu destaquei, a alegria no serviço. Nós não somos uma repartição pública, nós somos a casa do Senhor, a casa dos irmãos em Cristo. Você chega lá numa repartição pública, às vezes está um funcionário atrás de uma tela de computador lá, escondendo, não quer te atender, enrola, até não querer mais, né? Outro dia foi eu e o Padre Ronaldo lá no banco, tinha um cara atrás do computador, ficou horas e horas, até o senhorzinho levantou de lado lá, reclamando com ele que ninguém atendia ele. Claro, nós não somos uma repartição pública, somos a casa de Deus, a casa dos irmãos, onde todos queremos ser bem atendidos, né? Devemos estar dispostos a servir com alegria sempre, a todo instante. Alegria mesmo na dor, São Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Esse sempre é sempre mesmo, até na dificuldade, na dor, no sofrimento, na perda, na morte. Alegrarmos sempre, né? Não somos repartição pública, somos a casa de Deus, a casa dos irmãos, tá? Outro ponto que eu destaquei também, não deve faltar na nossa paróquia, a coragem. Coragem. Não só coragem para fazer, que nós temos de sobra.
Às vezes estamos um pouco acovardados, acomodados, mas temos coragem de fazer. Tem que fazer? Vamos fazer, né? Temos vontade, tá. Não só de fazer, mas coragem de mudar, de deixar-se moldar, de aceitar o novo, de dar espaço para o outro. Coragem também, não só de fazer, mas coragem de parar de fazer. Às vezes você está à frente de uma pastoral, de um movimento há tantos anos, à frente de uma coordenação de uma comunidade há tantos anos. É hora de parar. É hora de deixar o outro fazer. É hora de deixar o outro fazer. Sim, ter essa coragem. Para que a gente possa descobrir que a gente é capaz de fazer outras coisas. Às vezes sempre fica ali naquela mesma coisa, não é capaz de mudar. Quando a situação te faz mudar obrigatoriamente, você aprende que você tem tantos outros dons. Tantos outros dons. Né? Então, às vezes falta essa coragem. Nós precisamos ter coragem de mudar e, se preciso, coragem de parar. Outra coisa que não deve faltar na nossa paróquia é a obediência. Nós somos filhos da obediência, devemos obedecer, né? Ter a atitude de Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai. Jesus, sendo Deus, foi obediente ao Pai em tudo, até não aceitar a morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai, né? Devemos ter essa atitude de Jesus. Não querer fazer a própria vontade, estar disposto a trabalhar juntos, mesmo quando não é como eu gostaria que fosse. A obediência passa por aí também. Eu, em obediência, vou servir a minha comunidade. Em obediência, vou acatar o que a coordenação pediu. Em obediência, vou acatar o que a igreja pede, o que o bispo está pedindo, o que o padre quer. Vou acatar, em obediência. Porque o meu Cristo, que é o qual eu sigo, foi obediente. Então não pode faltar a obediência entre nós. Isso é o padre, é o leigo, somos todos nós. Devemos a obediência a Deus. Obediência à vontade dele, né? Uma outra característica que não deve faltar na nossa paróquia, a compaixão. Ter esse olhar de Jesus para com aqueles que mais sofrem. Ser capaz de ver no nosso irmão o próprio Cristo, sem julgar, sem ofender o outro. Ter a compaixão. Quantas pessoas ao nosso redor que sofrem? Quantas pessoas ao nosso redor estão se sentindo sozinhas, isoladas, afastadas? Nesses 3 meses que estou aqui, eu tive a oportunidade de visitar tantos enfermos e tantos idosos. E é triste quando você ouve de uma pessoa que trabalhou a vida toda nessa paróquia, hoje está lá na casa, lá, não recebe a visita de ninguém. Não recebe a visita de ninguém. Às vezes até o filho, a filha não participa, não está perto. E aquele que deu a sua vida pela paróquia, agora está esquecido por ela. Triste isso. Tem pessoas assim, né? Não digo só aqui, em outros lugares que eu já passei, também já vi isso. Então ter esse olhar de compaixão por aquele que bate a nossa porta, que pede uma ajuda, aquele que na pastoral, no movimento, vem pedir para participar, para estar perto, que não sabe fazer, mas tem vontade. Ter esse olhar de compaixão. Eu não vou julgar o que ele está fazendo, não. Não vou condenar ele, não vou ficar falando mal dele aí fora, não. Olhar de compaixão, né? Outra atitude, o perdão. Perdão. Viver o amor sem medida, amor que passa pelo pedir e dar o perdão. E o perdão sempre, 70 vezes 7. Saber perdoar o outro. 70 vezes 7, ou seja, sempre, como Jesus ensinou. Essas atitudes que eu separei aqui, tem outras tantas, né? Mas essas aqui eu acho que são algumas importantes, que não devem faltar na nossa paróquia para os próximos anos. Devemos criar isso na nossa paróquia. Já temos, graças a Deus, temos tudo isso. E uns mais, outros menos, mas tudo já existe entre nós. Agora é fortalecer para que isso aconteça cada vez mais através de cada um. E todo mundo se sinta mesmo, somos uma paróquia, somos uma família. Cada um com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as suas realidades. Como é bonito, né? Aqui a comunidade matriz tem uma realidade, ótimo. Beleza, mas lá embaixo a comunidade de Santo Antônio tem uma outra realidade, que talvez você que é da matriz não conhece, você que é lá da São Pedro talvez não conheça, mas é a nossa paróquia. A comunidade de Santa Dulce que ainda não tem espaço para celebração, não temos, mas é uma comunidade que tem vida, tem fé, tem povo que reza, que espera que nós estejamos juntos com eles também. É um desafio para cada um de nós. Por onde eu passei, eu sempre insistia isso, somos uma paróquia com tantas comunidades,
E quanta gente não sai do seu mundinho, então não conhece a realidade da paróquia. Não conhece. Fica só na tal comunidade e só naquela comunidade faz tudo. Mas se um dia tem uma festa em outra comunidade, na sua própria paróquia ela não é capaz de ir. Por quê? Colocarmos na cabeça, somos uma paróquia, somos uma família. E essa família quer crescer na unidade, no acolhimento, na humildade, na alegria do serviço, na coragem, na obediência, na compaixão, no perdão e tantas outras coisas boas que nós já temos e queremos melhorar. Que os próximos 50 anos sejam para a gente realizar tudo isso ainda mais, na alegria, na fé e sem perder a esperança, né? Deus é um Deus de esperança. E o Senhor, que no seu amor misericordioso chama cada um de nós, não para ficarmos ociosos, mas para colocarmos nosso serviço, nossos dons a serviço da comunidade, da igreja e dele próprio. Deus abençoe a nossa paróquia e nos conceda a graça de ser perseverante na missão que o Cristo chamou a cada um de nós, né? Uma salva de palmas para nós, a nossa paróquia.